Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo maravilhoso, pós-vitória do Flamengo numa estreia de Libertadores e numa altitude de quase 3.500 metros, um jogo muito difícil, muitas adversidades, até mesmo na logística para poder chegar no estádio. O Flamengo preparou, teve um planejamento ali muito especial para esse jogo, mas deu certo. Deu certo em todos os sentidos, porque o time que o técnico Leonardo Jardim colocou em campo foi a melhor estratégia, pensando nesse duelo contra o Cusco e pensando no jogo de sábado contra o Fluminense, válido pelo Campeonato Brasileiro, que é tão importante quanto essa estreia na Libertadores da América. E eu quero parabenizar todos os jogadores, a gente vai falar sobre isso no vídeo de agora. Vamos trazer informações de bastidores, porque os jogadores utilizaram oxigênio no vestiário. E eu também vou mandar a real, porque tem gente tentando desvalorizar a vitória do Flamengo, dizendo que o Flamengo foi beneficiado pela arbitragem, por erros da arbitragem. A gente vai trazer tudo no vídeo de agora, mas vamos falar dessa vitória maravilhosa do Flamengo em cima do Cusco. E já vamos trazer informações de bastidores, porque ontem, galera, após o jogo, o zagueiro Léo Pereira, que fez uma boa partida, inclusive, jogador que está na expectativa de disputar a Copa do Mundo esse ano. Por que não? Eu acho que ele foi muito bem durante a data FIFA, nos 2 jogos com a seleção brasileira. O Ancelotti gostou bastante, informação de bastidores, e ele, após o jogo, ele revelou que os jogadores utilizaram oxigênio no vestiário, e ele também elogiou demais a logística montada pelo Flamengo para esse duelo com o Cusco, nessa altitude que é terrível, gente, terrível. E eu não estou aqui dizendo isso porque o Flamengo venceu, independentemente do resultado. Quem assistiu o meu último vídeo sabe do que eu estou falando, que independentemente do resultado eu não ia criticar nenhum jogador. Eu acho desumano jogar numa altitude de 3.500 metros, numa logística extremamente difícil, complicada, que os jogadores tiveram que ir de van para o estádio, por conta, enfim, da dificuldade para chegar ao estádio. E o Léo Pereira disse: a gente usou oxigênio, eu também usei, tentamos as manobras que temos para ajudar. Toda ajuda é bem-vinda. Eles, médicos, estudam e sabem melhor do que nós. A gente só obedece e tenta fazer o nosso melhor. Acho que conseguimos nos comportar bem diante de todas as adversidades na altitude. Estávamos bem concentrados e entramos sabendo o que tinha que fazer. Um jogo inteligente, porque a altitude pesa em determinados momentos do jogo, ainda mais se você ficar forçando muito a bola e quiser imprimir velocidade. Tentamos controlar um pouco o jogo, o saldo é positivo, fecha aspas. Então tá aí o Léo Pereira destacando a logística do Flamengo. Tem que parabenizar o Gabriel Skinner, que é o responsável por essa logística, e a logística só foi montada porque o Gabriel Skinner, logo após o sorteio, assim que saiu o sorteio, ele foi direto para esse local, para ele montar toda a logística. Ele fez tudo em especial pensando nos melhores, pensando no melhor para os jogadores, inclusive o hotel, que o Flamengo ficou um hotel extremamente caro, mas também que tinha oxigênio ali nos quartos para minimizar o prejuízo da altitude. Então, parabéns ao Flamengo, e eu quero parabenizar também o Leonardo Jardim, porque a equipe que ele colocou em campo, eu não vou dizer poupando, mas preservando muitos titulares, pensando no duelo de sábado com o Fluminense, foi o melhor para a equipe também, para esse jogo contra o Cusco. Por quê? Vamos lá, ele deixou o Pedro no banco de reservas, colocou Bruno Henrique. Bruno Henrique é um assunto à parte que já a gente vai falar sobre ele. Colocou Bruno Henrique por quê? Porque é um jogo que ele tinha que atacar mais o espaço, e o Bruno Henrique faz isso melhor que o Pedro. Colocou o Plata na ponta esquerda, e o Plata é um jogador que está acostumado a jogar em altitude. O Plata foi muito bem, fisicamente falando. Colocou o Carrascal, mas não aberto pela direita, caindo mais para o meio. Ele colocou Everton Araújo, De La Cruz e Paquetá no meio de campo. Só que o interessante é que ele deixou apenas o Everton Araújo como volante. O De La Cruz e o Paquetá, sobretudo no primeiro tempo, eles ficavam revezando bastante ali a função no meio de campo. Então, nem De La Cruz nem Paquetá foram volantes de ofício na partida. Pelo contrário, repito, eles ficavam revezando. Colocou Emerson Royal, que fisicamente falando, em determinados momentos,
ele é melhor que o Varela, e o Varela já tinha feito uma grande partida contra o Santos, e eu mesmo falei antes de a bola rolar que eu começaria com Emerson Royal. Na lateral esquerda ele só tinha o Ayrton Lucas, e aqui eu quero elogiar o Ayrton Lucas. Quando é para criticar eu critico bastante, mas agora eu vou fazer um elogio, porque ele foi bem na partida, inclusive ele fez um ótimo cruzamento para o gol do Bruno Henrique, ele colocou Danilo, e o Danilo foi muito bem na zaga, preservando o Léo Ortiz. No segundo tempo, quando ele coloca a cavalaria, o Arrascaeta sendo decisivo também, marcando um dos gols. Então o Leonardo Jardim ele teve uma estratégia maravilhosa. Inclusive, na entrevista coletiva, ele disse algo que eu gostei bastante. E esse é o espírito de um treinador do Flamengo. Eu não estou fazendo nenhuma crítica ao anterior não, tá, gente? Antes que vocês pensem. Mas acho que o Leonardo Jardim ele entendeu o que é comandar o Flamengo. Ele disse: nós somos o Flamengo. Temos que colocar em prática as nossas qualidades e as nossas forças. Mais importante do que pensar na altitude foi pensar no nosso jogo e em superar este difícil adversário. Inclusive a estratégia dele, ele não fez uma marcação muito alta, porque a todo momento, se ele fizesse a marcação alta, o que o Cusco ia fazer? Ia botar bola longa, e ia cansar demais o Flamengo na altitude. Então ele recuou mais o time, tentou ficar ao máximo com a bola, inclusive posse de bola foi praticamente a mesma. Então o Leonardo Jardim ele foi muito bem no plano de jogo dele, na estratégia montada, na escalação montada, e deu super certo nessa vitória por 2-0 com o gol de Bruno Henrique e Arrascaeta, dois jogadores que são assim super decisivos. E agora eu gostaria de falar do Bruno Henrique. Gente, com o Bruno Henrique ele tem algo que vários jogadores, eles podem ser craques, eles podem ser o que for, serem absurdos dentro de campo. Mas se não tiver estrela, amigo, e o Bruno Henrique ele tem estrela. O cara é super decisivo em Libertadores. É algo impressionante. O Bruno Henrique é muito decisivo e ele precisa ser estudado, gente. A idade dele, eu vou até ver a idade aqui, ó, Bruno Henrique, o gol. Ele tem idade avançada, um jogador que já passou por uma cirurgia no joelho, extremamente grave, preocupante. Ele tem 35 anos. Com 35 anos, numa altitude de 3.500 metros, ele estava dando pique aos 90 minutos do segundo tempo. Gente, é impressionante o Bruno Henrique. É impressionante. Eu quero elogiar demais e, para mim, o melhor em campo foi o Bruno Henrique. Também quero elogiar o Lucas Paquetá. No primeiro tempo, ele fez uma baita partida. Muita gente... será que ele vai para a Copa? Gente, tem que ter a lupinha ali no Lucas Paquetá. É um jogador de altíssimo nível e ele performou muito bem na altitude, repito, sobretudo no primeiro tempo, que eu acho que foi quando o Flamengo mais se destacou, inclusive, porque o Paquetá também foi muito bem nos 45 minutos iniciais. Gostei do De La Cruz também, gostei do time de uma maneira geral. Eu acho que a confiança vai voltando aos poucos ao torcedor rubro-negro. E você aí do outro lado, concordo com as minhas análises, com os meus elogios? Não vou fazer nenhuma crítica, eu acho que a altitude é isso, mesmo se o Flamengo tivesse perdido eu também não faria, mas agora a confiança, o Flamengo chega muito bem para esse duelo com o Fluminense, lembrando que é Flu-Fla, é mando de campo do Fluminense, jogo no sábado, válido pelo Campeonato Brasileiro, e o Fluminense está ali, brigando nas cabeças, é um jogo confronto direto, e o Flamengo chega muito bem para esse duelo. Uma pena não ter Jorginho ainda, uma pena ainda não ter Pulgar, dois jogadores que vão fazer muita falta, mas talvez tenha o retorno do Alexandre, a lateral esquerda, que vai ser um baita reforço caseiro. Também quero elogiar a partida do Plata. O Plata, embora, na minha opinião, ele merecesse sim um cartão vermelho, e no lance do impedimento do gol anulado do Cusco, gente, assim, para mim é inconclusivo, eu não consigo dizer que estava impedido e que não estava impedido. Então, não tem como dizer que o Flamengo foi beneficiado nesse lance. No lance do Plata, acho que o Plata merecia sim um cartão vermelho, pela entrada, pé alto, mas beleza. Vocês querem me convencer que a arbitragem de uma Libertadores da América vai querer favorecer o Flamengo, um clube brasileiro? É claro que não. Mas eu quero elogiar a partida do Plata, que ele foi muito bem, ajudou demais o Flamengo, o próprio Leonardo Jardim elogiou demais o Gonzalo Plata, que em um determinado momento não estava agindo muito bem nos bastidores, mas agora parece ter colocado a cabeça no lugar. Vai ser bom para ele, vai ser bom para o Flamengo também. Agora, galera, partiu SBT, tamo junto, fui!